Olá, Brasil do meu coração! Chegando aqui com vocês mais uma vez, e dessa vez eu quero falar sobre a missão do Espírito Santo. Isso mesmo, o Espírito Santo, ele é o Consolador, né? Ele é o Paracleto divino, é aquele que foi enviado para estar conosco todos os dias, né? Ele é quem leva nossas orações diante do Pai. E ele tem uma importância muito grande, claro, na formação, digamos assim, estrutural da igreja, né? Ou seja, a questão dos dons, a questão dos ministérios, tudo a gente vê que foi entregue ali, né, a uma ação, digamos assim, do Espírito Santo. Então ele é de suma importância na vida cristã. No entanto, a gente vê que ele está sendo quase como que esquecido, não vou dizer pela maioria, mas poucas pessoas falam dele, né? Ele foi enviado para uma missão aqui na terra. Jesus esteve aqui de carne e osso, não é? Ensinando, pregando, fazendo milagres, difundindo o reino de Deus para a humanidade. No entanto, ele foi assunto aos céus, voltou ao lugar de origem, comanda, né, todas as coisas. E aí o que acontece? Agora vem a segunda parte, digamos assim, desse projeto estabelecido por Deus. E nessa segunda parte, o Espírito Santo foi enviado à Terra com essa missão, né? O Espírito Santo, ele tem a missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele tem aquela missão também de encher, de ungir, de motivar as pessoas, de avivar, digamos assim, Cristo dentro de nós. É sobre esse assunto que eu quero falar. Antes disso, eu queria pedir para vocês assinar o canal e também ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz, pessoal, se vocês assinassem o canal, tá bom? Então vamos aqui para a palavra, isso mesmo. Aqui em João, cadê o óculos? O óculos está por aqui, está por aqui o óculos, deixa eu achar aqui o óculos. O óculos está por aqui, a missão do Espírito Santo. Vamos lá em João capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio, né? Quando aqui a missão dele é consolar, não é? Consolar, isso mesmo. Mas o que a gente vê aqui também é que ele tem, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então nós vemos aqui essa missão, né, que o Espírito Santo ele tem, tá, aqui na terra. Ele atua, ele age. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem pensamentos, vontade, sabe? E ele está justamente corroborando com esse projeto final, não é, da igreja aqui na terra, certo, pessoal? Digamos assim que o Espírito ele traz vida, né? Traz vida ao ser humano. Quando o ser humano ele se arrepende de verdade através da confissão dos seus pecados, o que acontece é que há ali uma fusão do espírito humano com o espírito divino, ou com o espírito divino com o espírito humano. E a partir de então, aquela prisão, né, corroborando justamente com o Senhor Jesus, que está lá dentro do ser humano, né, e o Espírito Santo ele vem, né, e traz, digamos assim, uma luz, uma vivacidade ao ser humano para que ele acredite, para que ele entenda, né, a verdade de Deus, não é? Por outro lado, a gente vê que na igreja ele atua, no caso, agindo de diversas formas, né? Ele atua, no caso, no sentido ministerial, não é? Ou seja, trazendo dons, como dons, né, de profetas, dons de mestres, né, de pastores, de doutores, sabe? Enfim, ele age nessa área de organização, né, ali da igreja, sabe? Ele tem essa missão também, é muito importante. Então, todos aqueles que têm a Cristo,
tem também o Espírito Santo, né? Deus diz na sua palavra que todo aquele que confessa que Cristo é o Senhor tem também o Espírito Santo. Quem não confessa que Cristo é o Senhor não tem o Espírito. Ele tem o Espírito humano, natural, mas não tem o Espírito Santo, sabe? Porque o Espírito Santo, ele só habita, como o próprio nome diz, ambientes que foram santificados, purificados, sabe? E essa é a natureza dele, santo, sabe? Ele é santo, ele tem essa natureza, que é uma natureza santa, pura, sabe? E ele habita em lugares que foram santificados, digamos assim. Ele habita no templo, que é o homem, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Ou seja, quando a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, dá-nos a entender que ele habita naquele ambiente, ele habita naquele território, habita naquela mente, naquele corpo, sabe? Ele faz morada ali dentro de nós, sabe? E quando realmente a gente se arrepende de verdade, né? Ou seja, consciente dos nossos pecados, o resultado é esse. Então nós temos que crescer paulatinamente, progressivamente, porque ele vai revelando as verdades de Deus para nossas vidas. E esse crescimento, ele é diário, né? Ou seja, Paulo naquela época, me parece que foi ele escrevendo aos Efésios, ele dizia assim: não apagueis o Espírito, né? Então, o que é apagar o Espírito? É não crer nele, não crer, sabe, nos seus dons, né? Não crer na sua ação na igreja, não acreditar na sua existência, sabe? Enfim, então, muita gente não acredita, mas o fato de não acreditar não quer dizer que ele não exista e que ele não está ali para agir na vida da pessoa, né? Então é muito importante isso, a gente entender a missão do Espírito Santo, sabe? Então muitas pessoas, muitas vezes, elas ficam desanimadas na fé, elas ficam frias na fé, sabe? Porque elas não dão valor, não entenderam, a ficha não caiu para ela entender a força do Espírito Santo, né? Que pode mover essa pessoa e pode trazer à vida dessa pessoa, digamos assim, um novo sentido na sua fé, na sua esperança, né? E essa pessoa pode ter, né, na sua vida algo totalmente novo, ser renovada, né? Então o Espírito Santo, ele é tão importante que Jesus, quando ressuscitou, ele disse: olha, vocês fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, sabe? Então a gente conclui o seguinte: Jesus não mandou eles pregar o Evangelho de imediato, né? Mas havia ali uma necessidade de que eles fossem revestidos de poder para depois, não é, eles levarem essa mensagem, que era uma mensagem viva, sabe? Não era simplesmente uma mensagem religiosa, uma palavra religiosa, mas tinha que ser uma palavra que tivesse liga, entende? Que tivesse unção, sabe? Que tivesse vivacidade, que tivesse vida. E essa palavra tinha que ter justamente na vida daqueles que tivessem uma experiência com o Espírito Santo, né? Ou seja, porque quando a pessoa tem essa experiência, ele passa a ser sensível às coisas de Deus, às revelações de Deus, à própria palavra de Deus, o seu entendimento muda e ele passa justamente a viver essa missão também, sabe? Ele passa a ser corroborador, entende? Do plano de Deus para a humanidade. Ou seja, ele passa a ser uma real testemunha. É como se ele estivesse andado com Cristo, entendeu? De carne e osso, porque o Espírito Santo, ele traz aquele sentimento, né, de que Cristo realmente está vivo dentro de nós. Isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.